Olá a todos, meu nome é Celso Cordeiro, muitos já me conhecem da minha luta aí com relação a estar denunciando essa roubalheira aí travestida de cobrança de tarifa de esgoto aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, que vai de Deodoro a Santa Cruz, né? Senhores, eu preciso que os senhores escutem, né? Compreendam aquilo que eu vou dizer e que compartilhe o vídeo, porque se o senhor concordar comigo e não compartilhar, para que o vídeo tenha aquela repercussão necessária, né, a publicidade, de forma que isso chegue, né, aos destinatários, né, que invariavelmente são os juízes desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os promotores de justiça e os membros da Ordem dos Advogados do Brasil, que estão todos eles em conluio para obrigar a população a pagar por um serviço sabidamente não prestado. Senhores, o STJ, ele no ano de 2010, ele prolatou uma decisão, no sentido de que o serviço de esgotamento sanitário, ele não obrigatoriamente, né, estaria presente se todas as 4 etapas estivessem sendo prestadas, né? Seria o conjunto das 4 etapas, ou seja, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final. Esse é o conjunto integral, né, do serviço de esgotamento sanitário. Contudo, o STJ entendeu que, o serviço, na verdade, ele não seria o conjunto, né? O conjunto que eu digo, a obrigação de prestar as 4 etapas. Mas ele seria constituído por 4 etapas autônomas. Por ser autônomas, elas poderiam ser prestadas de forma individualizada. Agora, é claro, perceba o seguinte: se o conjunto das 4 etapas, né, o serviço fosse constituído pelo conjunto das 4 etapas, né, você teria a tarifa cheia, justamente para cobrir os custos das 4 etapas. Agora, não é honesto, isso não existe no mundo jurídico, não existe, eu posso garantir aos senhores, que uma vez que você diga que o serviço ele não é mais um conjunto das 4 etapas, e sim constituído por 4 etapas autônomas, que presente uma delas, qualquer uma delas isoladamente, ou uma delas em conjunto, ou todas elas. Mas se prestar apenas uma delas, o valor a ser cobrado não pode ser nunca, isso é óbvio, pela tarifa cheia, pelo conjunto, porque não teria lógica. Como é que pode o conjunto das 4 etapas ser um valor, a tarifa cheia, e apenas uma delas ser o mesmo valor? Estou dizendo isso, senhores, porque no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro surgiu uma tese que é criminosa, né? Que demonstra que existe corrupção, lembrando as palavras da ex-ministra Eliane Calmon, que foi corregedora do Conselho Nacional de Justiça, que ela falava sobre bandido de togas e vagabundo de toga. Porque dentro da justiça, né, a gente não pode acreditar que existe a corrupção em tudo quanto é lugar, e que o Poder Judiciário seria uma ilha, né, isolada hermeticamente, aonde não existiria nenhum tipo de falcatrua. Basta ver aí que esposa do desembargador recebeu 6 milhões em sua conta do Barata. Agora mesmo está sendo aí investigado o juiz, né, uma juíza, parece um juiz ou uma juíza de uma vara empresarial junto com o Ministério Público, né, por suposto prática aí, né, ilícita. Senhores, enriquecimento, né? Mas dinheiro, sempre vai ter o dinheiro por detrás disso, sempre vai ter o dinheiro da corrupção, né? Porque aquilo, são bandidos, são vagabundos, portanto, nós não podemos continuar tratando essas pessoas por Vossa Excelência, né? Porque são bandidos. Nós não podemos tratar bandido por Vossa Excelência. Então, senhores, o STJ disse lá, né? Que uma vez presente uma das etapas, né,
que representa um dispêndio para o poder público ou para a concessionária, por mais óbvio. Se a concessionária prestar uma etapa, aquilo gerou um custo para ela, porque ela tem que manter toda uma infraestrutura, funcionários, a rede, né? Manutenção, né? Tem que ter aí um ressarcimento de forma a cobrir seu custo, de forma a manter a saúde financeira da empresa. Agora, o que não pode é o senhor ela prestar apenas uma etapa, ter só o custo da prestação daquela etapa, e ela ser ressarcida pelas 4 etapas, por aquilo que não gerou nenhum custo. Isso aí não se sustenta, isso aí corrobora aí com a questão aí dos bandidos, dos vagabundos de toga. Senhores, olha só. O STJ, a gente provocando, justamente está falando isso, olha, essa tese que surgiu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, essa tese criminosa, vergonhosa, né? Bandidos, vagabundos, vocês vão estar vendo sempre repetindo isso, porque temos que tratar essas pessoas de forma adequada, e são bandidos e vagabundos. Perceba o seguinte, se você disser, nessa tese criminosa que surgiu no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que basta estar presente em uma das etapas para dar suporte à cobrança integral, peraí, pô, o que está acontecendo? Primeiro que imagine os senhores, se você estaria dizendo, né, de outra forma, que a concessionária estaria autorizada a enganar a população. Ela pode chegar lá para o cidadão, para o seu usuário, para o consumidor em geral, olha, eu estou lhe oferecendo o serviço integral. Eu vou lhe prestar a coleta, o transporte, tratamento e disposição final. Eu vou te prestar o serviço de esgotamento sanitário integral em todas as suas 4 etapas. Aí a pessoa, qual é o valor? Olha, o valor que eu vou lhe cobrar para cobrir todos os custos das 4 etapas é esse, é X, a tarifa integral, a tarifa cheia. Aí você vai, de boa fé, contrata o serviço. Só que depois o senhor descobre lá que não, ela só vai lhe prestar uma ou 2 das etapas, né? Agora, só vou fazer um adendo aqui. O despejo de esgoto sem tratamento prévio adequado na rede pluvial, isso não é serviço regular, isso é uma irregularidade, isto é um crime. Portanto, não justifica a cobrança de nenhum valor como se fosse um serviço regularmente sendo prestado. Todo mundo sabe disso, principalmente os vagabundos e os bandidos. Sempre bom lembrar, os vagabundos e os bandidos. Então, senhores, olha só. O que justificaria, né, a empresa, ela está cobrando por aquelas etapas que ela já sabe de antemão, é bom a gente frisar isso, que ela não vai prestar a etapa de tratamento e disposição final, porque ela não tem a estação de tratamento de esgoto, que atenda lá a localidade. Ela já sabe que não vai prestar o tratamento. Como é que ela pode estar oferecendo para os senhores um tratamento em localidade onde não tem estação de tratamento de esgoto? Né? Isso é um ponto. Vou fazer um novo adendo aqui. Senhores, olha só, porque eles são mentirosos, bandidos, vagabundos, né, eles se superam. O que acontece? Naquela localidade, como eu disse, a rede pluvial, ela não pode coletar esgoto sem tratamento, é um crime, ela não pode. Pois bem, naquela localidade, né, naquele logradouro, onde está localizado o imóvel da pessoa, por não ter o serviço de esgotamento sanitário, ele é ausente, ele não existe, e só tem lá a rede pluvial. O proprietário do imóvel, ele, diz a lei, isso é verdade, ele é obrigado a promover o tratamento. Ou seja, o proprietário do imóvel, ele tem que ter lá no seu imóvel uma caixa de gordura, né? Uma caixa de gordura, tem que ter uma fossa séptica. A fossa séptica é bom deixar claro que ela não faz o tratamento dos efluentes sanitários.
A função principal dela ali é reter os resíduos sólidos, para que esses resíduos não vão para a rede, de modo aí a obstruir a rede, porque a rede ela tem um pequeno caimento. E se você começar a jogar resíduos sólidos ali, por mais óbvio ali, vai acabar entupindo lá a rede. Pois bem, uma vez tendo a fossa séptica, independentemente do serviço existir ou não, a fossa séptica, nessas duas situações, ela é obrigatória para não deixar o resíduo sólido ir para a rede. Agora, quando não se tem a rede coletora de esgoto, que é aquela rede coletora do tipo separador absoluto, né? Você tem a rede pluvial, que é separada, e tem uma rede de separador absoluto, que é destinada tão somente a coletar os efluentes sanitários sem tratamento. Então, senhores, olha só. Aí, nesse caso, quando você não tem a rede coletora de esgoto do tipo separador absoluto, aí que você tem que jogar seu esgoto na rede pluvial, aí o proprietário do imóvel, ele é obrigado a instalar um dispositivo chamado filtro anaeróbico. Por quê? Esse filtro anaeróbico, ele vai promover o tratamento da parte líquida. E uma vez que esse tratamento for realizado de forma adequada, prévia e adequada, esse líquido, que já não é mais aquele esgoto in natura que saiu de dentro do seu imóvel, esse líquido, atendendo à qualidade, né, esperada, os padrões de qualidade, ele pode ser despejado na rede pluvial. Entendeu? Estou dizendo, porque onde eu quero chegar? Porque quando o serviço ele é ausente, quando você não tem a rede coletora de esgoto, tipo separador absoluto, que você vai jogar seu esgoto na rede pluvial, o proprietário, ele é obrigado a fazer o tratamento do líquido, né, dos efluentes sanitários. Contudo, aí eu devo chamar a atenção dos senhores uma questão. Peraí, por que então que o proprietário do imóvel vai estar sendo obrigado a pagar a concessionária pelo tratamento ao qual ele está sendo obrigado a realizar? Se eu tenho um contrato, que aliás os vagabundos, os bandidos, eles não, nas suas sentenças, vocês podem ver lá, eles não querem falar sobre o contrato, porque o único contrato que existe, um único contrato, porque não existe contrato para prestação do serviço parcial, não está, a concessionária não tem autorização para fazer só a coleta, ela não tem essa autorização, ela é obrigada a prestar as 4 etapas. Então, se você tem um contrato firmado entre o usuário, o consumidor e a concessionária para prestação integral, aonde você está pagando pelo tratamento à disposição final, por qual é a razão de você estar sendo obrigado a fazer você o tratamento? Porque se o senhor fizer o tratamento, não há razão alguma de o senhor estar remunerando a concessionária, nem de forma parcial, porque não é dado direito à concessionária, eu vou só prestar só a coleta só, porque as outras etapas não me interessam, então eu vou prestar só a coleta e vou cobrar só pela coleta. Ela não está autorizada a fazer isso, ela tem que prestar as 4 etapas. Senhores, o que eu estou falando aqui, quem está falando aqui é Celso Cordeiro, né? O pessoal sabe da minha luta, sabe da perseguição que eu sofro, mas já me botaram na cadeia, eu saio e continuo denunciando esses vagabundos, esses bandidos, né? Então, olha só, uma questão aqui que é importante, né, deixar também, que deu um branco aqui, mas vou falar uma coisa que também aqui é de interesse dos senhores. Perceba o seguinte, se os senhores, né, caírem no conto desses vagabundos, desses bandidos, de que o serviço ele pode ser ofertado de forma integral pelas 4 etapas, depois com a obrigação de prestar apenas uma, quando é que esse serviço vai ser implantado, o serviço de esgotamento sanitário, na Zona Oeste do Rio de Janeiro? Uma vez que a concessionária, ela sabe que pode oferecer as 4 e prestar uma e cobrar pelas 4. Qual vai ser o interesse dela de implantar, fazer os altos investimentos para implantar o serviço, né?
de forma adequada e eficiente, para prestar o serviço de forma adequada e eficiente? Por mais óbvio nenhum, tanto é que a população paga pelo serviço há anos a fio, há mais de 30 anos, e o serviço nunca foi implantado. Então, senhores, é preciso dar um basta nessa sacanagem, dessa covardia. Nós não podemos continuar tratando bandidos, vagabundos por vossas excelências. Não. Todo mundo sabe que eu tenho razão. Eles sabem que eu tenho razão. Né? Me processaram, me condenaram, estão fazendo miséria comigo, mas não conseguem me desmentir. Então, senhores, olha só. Eles, nas suas sentenças, esses vagabundos, esses bandidos, eles não colocam lá, né, a questão do contrato. Espera aí. O STJ entendeu que o serviço poderia ser prestado de forma parcial. Mas vamos dar uma olhada no contrato, né? Qual é o objeto do contrato aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro? Ele é o parcial? Não, ele é integral. Então, peraí, então ela tem que cumprir com o contrato. Se você basta dar uma lida no artigo 51, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor, está lá com todas as letras, que o fornecedor de serviço não pode ter opção de deixar de concluir com o contrato, embora obrigando o consumidor. Seria uma cláusula nula, é nula de pleno direito, é cláusula abusiva. Isso não existe. Os ministros do STJ, após 10 anos, se manifestaram justamente sobre essa questão desse repetitivo, das pessoas estar dizendo uma coisa que ele nunca disse. Ele tem que ser lido para extrair dele o que realmente consta nele. Não essa falaciosa interpretação, essa tese criminosa que esses bandidos, esses vagabundos trouxeram, de modo a tentar justificar a cobrança, né? Por mais óbvio, atendendo aí a interesses econômicos. Então os ministros do STJ disseram aqui, ó, nunca foi, olha só, nunca foi o intuito do recurso repetitivo transformar o inadmissível ilícito antissanitarista, anticonsumerista e antiambiental em ilícito contratual remunerado. Ou seja, nunca foi o intuito do recurso repetitivo transformar, né, algo que é ilícito, né? Algo que é ilícito você jogar esgoto sem tratamento da rede pluvial com destino ao meio ambiente, sem nenhum tratamento, isso configura poluição pura e simples, o que coloca a saúde e a vida da população exposta a toda sorte de doença, principalmente a leptospirose, que deixam pessoas doentes e levam à morte. Então esses vagabundos, esses bandidos, só para que vocês tenham uma ideia, eles são responsáveis pelas mortes que ocorreram, né, que vão vir ainda com toda certeza a ocorrer, infelizmente, de pessoas, de cidadãos, porque eles estão dizendo que a concessionária não precisa prestar o tratamento. Senhores, olha só, esse recurso repetitivo, o RESP 1339313, ele tem efeito vinculante, ou seja, os juízes estão obrigados a seguir a orientação, né, a tese aqui firmada. Só que essa tese de dizer que a concessionária teria o direito de oferecer as 4 etapas, depois enganar a população, depois prestar apenas uma etapa, não cumprindo com o contrato, isso aqui nunca constou aqui, nunca constou, nunca. Os ministros do STJ, de forma unânime, decidiram dessa forma, sobre a leitura correta do recurso repetitivo. Mas olha só, senhores, esses juízes, eles, conforme eu disse, eles não colocam nas suas sentenças, eles não colocam qual é o objeto do contrato. Eles não colocam. Porque se colocassem, eles teriam que seguir a lei. E a lei diz que aquilo que está no contrato tem que ser cumprido. Aquilo que está contratualmente determinado, contratualmente tem que ser cumprido. Portanto, né, eles dão uma de migué e dizem assim, não, o STJ disse que prestado uma das etapas já daria suporte à cobrança, né? O que é uma verdade, desde que aquilo tenha sido o objeto do contrato, ou seja, que a concessionária tenha oferecido tão somente a coleta e o transporte
estivesse cobrando pela coleta do transporte, é o que está no contrato, então ela só pode cumprir a coleta do transporte. O consumidor não poderia falar assim, mas eu quero o tratamento. Se ela não presta o tratamento e não cobra, o consumidor, por sua vez, também não poderia exigir isso dela. Só que aqui o caso é o contrário. Senhores, se essa decisão ela foi prolatada, né, dos ministros da STJ em sede de recurso repetitivo, como eu falei, ela tem efeito vinculante. Todos os juízes têm que seguir essa orientação, né? Todos os tribunais. Porque o STJ é a nossa mais alta corte infraconstitucional de nosso país. A autoridade das suas decisões em sede de recurso repetitivo, elas têm que ser respeitadas. Agora perceba o seguinte: por que os bandidos, esses vagabundos, eles só entendem que somente aqui na Zona Oeste, essa população mais sofrida, né, desamparada de tudo, ela vai estar obrigada a pagar pelo serviço de tratamento de exposição final e a concessionária tendo o direito de não prestar? Espera aí, pô. Conforme eu disse, se foi uma decisão em sede de recurso repetitivo, essa decisão ela tem que ser aplicada em todos os casos que tratem sobre serviço de prestação, né, de esgotamento sanitário integral. Então, na Barra da Tijuca, Leme, Copacabana, Arpoador, Ipanema, Leblon, São Conrado, Ilha do Governador, Niterói, centro da cidade, Vitória do Espírito Santo, nós temos lá uma concessionária que tem um índice de cobertura cerca de 90%, e em Brasília a concessionária CAESB. Nós temos que dizer para essas concessionárias que elas estão autorizadas, segundo os bandidos vagabundos, a desligar as suas estações de tratamento de esgoto e desligar e abandonar as suas estações de tratamento de esgoto. Afinal de contas, não existe mais a obrigação de prestar o tratamento de esgoto, apesar disso estar no contrato e a empresa cobrar e receber esses valores. O que não pode, né, os vagabundos, esses bandidos, querer que isso só seja aplicado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Porque caso assim for, está mais do que claro que esses vagabundos, que esses bandidos são também corruptos, né, que se venderam a outras interesses, né, interesses com toda certeza, dinheiro, vagabundos, bandidos, para que possam, né, estar vendendo aí a vida e a saúde da população. Volto a dizer, o serviço de esgotamento sanitário, ele tem uma natureza jurídica de saúde pública. Esse serviço, uma vez prestado, ele garante para a população uma proteção à sua saúde, à sua vida. E não prestado, por mais óbvio, ocorre o contrário. Então, senhores, como é que você vai estar dizendo que o consumidor, que a população vai estar sendo obrigada a contratar um serviço que tem por finalidade de garantir uma proteção à sua saúde, à sua vida, e não ter esse direito? É algo que não se sustenta, por mais óbvio. Senhores, eu estou tentando aqui esmiuçar, porque tem muitas outras coisas por detrás disso. Nós temos a questão também econômica. Como é que você vai entender que a empresa possa lhe obrigar a contratar serviço ao qual não vai estar sendo prestado? Se assim for, você vai estar sendo colocado, o consumidor, numa situação contratual de manifesta desvantagem contratual, Para alguns, como o Ministério Público Federal, Polícia Federal, isso configura até crime de estelionato. Porque ela diz que vai, né, prestar um serviço, na verdade, de antemão ela já sabe que não vai prestar diante da ausência
estação de tratamento de esgoto. Já sabe que não tem, inclusive na rede coletora de esgoto, que em muitos lugares não tem. A rede de pluviais, ela só pode coletar efluentes com tratamento prévio adequado. Se o consumidor, se o morador for obrigado a fazer, é porque está ausente a rede coletora. Se está ausente, se ele está obrigado a fazer, você não tem por que pagar por algo que está ausente, que não existe. Isso é óbvio. Temos também a questão ambiental, né? A Baía de Sepitiba virou uma grande latrina a céu aberto. Um paraíso ecológico, um berço ecológico, né? Que deveria estar aí servindo aí de área de lazer para a população, mas, no entanto, se tornou lá um local ali impróprio, até mesmo para você chegar perto, porque exala ali aquela... Né? É complicado o que está acontecendo ali. O bairro Piraquê, lá em Pedra de Guaratiba, choveu, inunda. O subbairro Jardim Maravilha, a mesma coisa. Pessoas morrem, pessoas ficam doentes. Então, esses vagabundos, esses bandidos, eles são responsáveis por essas mortes. Então, senhores, a minha parte eu estou fazendo. É um pouco longo? É. Mas assista, compartilha para chegar no seio social desses vagabundos, desses bandidos. Para que eles possam me processar, né? O que eles querem fazer. Mas agora, eu tenho um documento do STJ que lavou minha alma. Lavou minha alma. Lavou. Até então, eu dizia, olha, nunca foi dito isso aqui. Eles insistiam dizendo que constava isso aqui, vagabundos, bandidos, mentirosos, que nunca existiu. Só que agora eu tenho um documento do STJ dizendo que não, que isso nunca foi serviço, que inclusive deve apurar aí a responsabilidade civil e ambiental da concessionária e do ente público que estiver envolvido com isso. Tá bom? Senhores, obrigado aí pela atenção, meu nome é Celso Cordeiro, vamos compartilhar isso aí, vamos curtir nossa página no Facebook, no Decom, vamos dar uma força, que não adianta estar sendo roubado e ficar na sua zona de conforto sem fazer nada, porque é tudo que eles querem. Esses bandidos, esses vagabundos, só fazem o que estão fazendo diante aí da nossa omissão. Tá bom? A minha parte eu estou fazendo. Um abraço a todos.